Você conhece alguém que já esqueceu o passaporte na hora de viajar? Ou talvez alguém que não embarcou porque o passaporte ele tinha uma data de validade que não era o suficiente para a pessoa fazer uma viagem internacional? Existem vários documentos que a gente tem que ter a certeza que a gente está levando para não correr o risco de não embarcar naquela viagem internacional dos sonhos. E eu vou listar para vocês todos esses documentos obrigatórios aqui nesse vídeo para que você não corra o risco de esquecer nenhum deles e não embarcar. Oi gente, eu sou o Renan e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. A gente vai começar com o passaporte, que é o documento principal para qualquer viagem. Sem o passaporte, você não embarca em uma viagem para a maioria dos países. E além da atenção em ter sempre que levar o passaporte, você também tem que ter cuidado com a data de validade do mesmo. Muitos países exigem que o passaporte tenha uma data de validade que vai para além da data final da sua viagem. Aqui na Europa, por exemplo, a maioria dos países exigem que brasileiros tenham o passaporte com 3 meses ou mais de validade a partir da data final da sua viagem. Ou seja, se você está programando viajar para o início de fevereiro e o final da sua viagem vai dar no final de março, o seu passaporte ele tem que ter 3 meses de validade ou mais contando a partir da sua data de retorno para o Brasil. Por isso, tem que ter muita atenção à data de validade do passaporte. Não deixe o seu passaporte vencer. E se ele estiver para vencer perto da data de você viajar, eu recomendo que você tire um novo passaporte, porque você pode correr o risco de não embarcar na viagem internacional dos seus sonhos, porque a validade do seu passaporte não é o suficiente. Alguns países da América Latina deixam que brasileiros viajem sem o passaporte, usando apenas a identidade. Esses países são a Argentina, a Bolívia, o Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Porém, apenas a identidade pode ser usada como documento de viagem. Não vale a CNH, o CPF ou qualquer outro tipo de documento, apenas a identidade. Um pequeno probleminha que vocês podem ter usando a identidade para viajar para esses países é que eles exigem que a foto da identidade seja uma foto mais recente, porque eles podem alegar que a pessoa da identidade não parece com você. Então, é sempre recomendado ter o seu passaporte com você, caso você queira utilizar apenas a identidade. Caso tenha esse probleminha, você tem ali o passaporte para comprovar que você é a pessoa da foto. Um outro documento muito importante é o visto. Alguns países exigem que brasileiros tenham um visto de turista emitido antes da viagem. Alguns desses países são como, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália, o Japão. Para você viajar para esses países, você tem que ter um visto emitido com antecedência. Você não vai conseguir embarcar se você não tiver um visto de turista. Alguns países exigem que tenha visto, mas você recebe um visto na chegada, como por exemplo a Angola. Se você for viajar para Angola, você vai receber um visto no seu passaporte quando você chegar no país. É sempre bom verificar a lista de países que precisam de visto para que você não corra o risco de não embarcar quando estiver fazendo uma viagem. Ah, e uma dica muito importante em relação a isso: compre as coisas da viagem, passagem, hotel, só depois que você tiver o seu visto aprovado, porque você corre o risco de não ter o visto aprovado e aí você vai perder dinheiro com o hotel e com a passagem. Atenção a isso, viu? Alguns outros países não exigem que brasileiros tenham visto de turista antecipado para poder viajar para eles, mas exigem sim que você tenha uma autorização de viagem, e essa autorização de viagem geralmente é feita de maneira eletrônica, geralmente é feita online. A União Europeia e o Reino Unido vão ter 2 autorizações de viagem que vão entrar em vigor até 2025. Essa autorização de viagem vai ser necessária para todas as pessoas de países que não precisam do visto, ou seja, a pessoa não precisa de visto para poder entrar aqui na Europa. Brasileiros, por exemplo, não precisam de visto, mas vão ter que tirar essa autorização, tanto para a União Europeia, tanto para o Reino Unido. Eu tenho aqui no meu canal 2 vídeos explicando em detalhe cada uma dessas autorizações, no caso o ETIAS para a União Europeia e o ETA UK para o UK. Eu vou deixar o link dos vídeos na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem depois. Antes da sua viagem, também é muito importante você verificar se o país que você está indo viajar exige que você tenha alguma vacina específica, como por exemplo a vacina da febre amarela, que é uma vacina exigida em muitos países. Mas atenção, no caso da vacina da febre amarela, você tem que estar vacinado até 10 dias antes de embarcar. Não vale vacinar um dia antes da viagem, que não vai dar certo, você vai ser barrado na hora de embarcar. E para comprovar que você tem todas essas vacinas em dia, você precisa de um comprovativo internacional de vacinas. O Brasil ele emite esse documento, ele é todo online e eu vou deixar o link para você verificar o site e fazer a emissão do documento caso você precise na descrição desse vídeo.
vídeo. Outros dois documentos muito importantes que você não pode esquecer na hora de viajar é a CNH e o PID, caso você for dirigir no destino. O PID é a Permissão Internacional para Dirigir, que é um documento extremamente necessário para que você possa usar a sua CNH no exterior. Mas atenção, a PID ela não substitui a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e nem a Carteira Nacional de Habilitação funciona sem o PID. Então é muito importante que você tenha os dois documentos com você, caso você for dirigir no destino que você está viajando. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site da PID para vocês fazerem a solicitação da sua permissão internacional para dirigir quando for viajar, caso vocês precisem dela. A apólice do seguro de viagem é outro documento muito importante que vocês precisam ter para poder viajar. Não esqueçam a apólice do seguro de viagem para trás, porque muitos países exigem que brasileiros tenham seguro de viagem para poder viajar para eles. E você vai precisar apresentar a apólice do seguro de viagem na imigração quando estiver entrando no país. E caso você não tenha, você pode ser barrado e proibido de entrar. E aí você vai ter que voltar para o Brasil. Então, muita atenção a isso. Não esqueçam o comprovativo do seguro de viagem em casa. Leve ele sempre com você. Ah, e você sabe também o que é muito importante? É você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal, porque o canal ele é cheio de dicas de viagem e eu tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar bastante na hora de planejar a sua viagem. Um outro documento muito importante a não esquecer é o comprovativo da hospedagem. Na imigração, você pode ser perguntado, geralmente eles perguntam onde você vai se hospedar. Na minha recente viagem para o Marrocos, eles fizeram essa pergunta. E você vai ter que apresentar o comprovativo do hotel em que você está se hospedando, para que eles saibam que você está no hotel, que você não está tentando imigrar ilegalmente para o país. Caso você fique na casa de um amigo ou de um familiar, no país em que você está indo, você pode pedir uma carta convite, e essa carta convite também vai servir como um comprovativo de hospedagem. O comprovativo de hospedagem, ele é requerido para provar que você está indo para aquele país para fazer turismo e não para imigrar ilegalmente e morar lá. Um outro documento, na verdade, são dois outros documentos muito importantes de você ter na hora de viajar, que você tem que levar, é a comprovação financeira e a sua passagem de ida e volta. A passagem de ida e volta, ela serve como prova de que você pretende voltar para o Brasil, que você não pretende ficar naquele país e morar lá ilegalmente. E o comprovativo financeiro serve para mostrar na imigração que você tem condições de se manter lá no país em que você está indo pelo período que você vai ficar lá. Esse comprovativo financeiro, ele pode ser extrato do cartão de crédito, que mostra o saldo do cartão, extrato da sua conta bancária, da sua poupança, que mostra o quanto de dinheiro que você tem lá para poder gastar, e também pode ser dinheiro em espécie, se você levar dinheiro em mãos e mostrar para eles na imigração. Essa pergunta do comprovante financeiro, geralmente ela é feita quando as pessoas viajam a primeira vez ou nas primeiras vezes, e isso é muito importante você lembrar de levar esses comprovantes, porque isso vai provar para eles que você tem condição de estar ali naquele país, tem condição de fazer turismo ali e assim não corre o risco de você ser voltado para o Brasil. Agora, para quem viaja com crianças, é super importante você ter todos esses documentos que eu listei até agora aqui no vídeo e também a certidão de nascimento da criança, porque geralmente se for um bebê, eu não tenho certeza, eu não tenho criança, nunca viajei com criança, mas eu acho que um bebê não tem como emitir o passaporte, então você tem que levar um outro documento de identificação, que no caso seria a certidão de nascimento. E se caso você está viajando sozinho, sem o seu marido ou sua esposa, com apenas um pai da criança, é extremamente importante você levar uma autorização de viagem autorizada em cartório para que você consiga embarcar, porque sem isso você não consegue nem sair do Brasil. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a criar aquela checklist, aquela listinha de documentos que vocês não podem esquecer na hora de fazer uma viagem. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem um like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, partilha com seus amigos e família, aquelas pessoas que gostam de viajar, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal, e a gente se vê num próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!